Queridos irmãos, encarnados e desencarnados, boa noite. Que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações. Queremos iniciar o nosso trabalho desta noite, agradecendo a sua presença aqui nesse canal, agradecendo por tudo que nós já vivemos até hoje e agradecendo também por tudo que vamos viver de hoje até a eternidade. Pedimos a Deus e a Jesus que ampare nossos lares, nossos familiares, nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, todas as pessoas que vamos encontrando no caminho. Queremos pedir também a Jesus pelo nosso planeta Terra, por toda a humanidade encarnada e desencarnada. Pedimos a Jesus também pelo nosso Brasil, que possamos, Jesus, ter paz no nosso coração, no nosso país, estarmos em harmonia, com muito progresso, com muita evolução, com muito trabalho no bem. Pedimos a Jesus que ampare a todos os povo brasileiro e que nós possamos, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ter muito progresso em nossas vidas, tanto particular como em direção ao país, que o país melhore e que tenhamos muitas condições, boas condições, para morar nesta pátria que tanto amamos. Que Jesus ampare a cada um de nós que aqui estamos nesta hora, em nome do Senhor. Então, meus irmãos, vamos tratar desse tema de hoje, que é do livro Pão Nosso, é o capítulo 143, que é de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E essa página traz esse título: Não tiranizes. Então vejamos o que diz Marcos no capítulo 4, no versículo 33. E com muitas parábolas semelhantes lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E Emmanuel vai nos falar o seguinte desse texto: na difusão do ensinamento evangélico, de quando em quando, encontramos pregadores rigorosos e exigentes. Semelhante anomalia não se verifica apenas no quadro geral do serviço. Na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Discussões acerbas se levantam, tocando a azedia venenosa. Belas expressões afetivas são abaladas nos fundamentos por ofensas indébitas. Contudo, se o discípulo permanece realmente possuído pelo propósito de união com o mestre, tal atitude é fácil de corrigir. O Senhor somente ensinava aos que o ouviam, segundo o que podiam compreender. Ao apóstolo, conferiu instruções de elevado valor simbológicos, enquanto que a multidão transmitiu verdades fundamentais, através de contos simples. A conversação dele deferia de conformidade com as necessidades espirituais daqueles que o rodeavam. Jamais violentou a posição natural de ninguém. Se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, porque o mundo precisa de servidores cristãos e não de tiranos doutrinários. Então vejamos o que Jesus está nos transmitindo nesse texto, o que Marcos vai nos trazer e o que Emmanuel vai nos explicar. Ele fala que no início Jesus falava com as pessoas de forma que elas pudessem compreender o que ele dizia. Então ele usava muito elementos do dia a dia. Ele falava das coisas do cotidiano para poder ensinar a sua mensagem às pessoas. E aí ele está trazendo essa informação para o nosso dia, para nós aqui. Emmanuel nos traz isso no nosso tempo, para mostrar, porque às vezes a pessoa
ele está num processo tal e, de repente, ele resolve participar de uma religião. Às vezes ele não tem religião nenhuma, ele não se interessa por nada, de repente, por situações que passam, ele resolve entrar numa religião. Entrar num trabalho religioso e buscar esse interesse pela mensagem de Jesus, pela mensagem de Deus. Aí, muito bem. Mas depois ele acha que todo mundo na casa dele tem que fazer o que ele faz. Não. Ele precisa entender que aquelas outras pessoas que estão na sua própria família, eles têm outro pensamento. Assim como ele anterior a entrar numa religião, ele tinha outro pensamento, ele não acreditava nas coisas. Ele estava vivendo uma vida completamente diferente. De repente, por motivos diversos que podem ter acontecido, ele resolveu entrar numa religião. Aí ele quer que todo mundo daquela casa participe daquela religião. Não, não é assim. Cada um vai caminhando da forma que ele vai conseguindo entender. O importante de tudo é que ele faça o bem, que ele procure se melhorar. Não importa se o pensamento dele é divergente do seu. Não importa que o credo que ele aceitou seja diferente do seu, porque o Deus é um só, é o mesmo. Se ele acredita em Jesus, ótimo, que veio trazer a mensagem de Deus para todos nós. Mas se ele não acredita em Jesus, acredita em outros elementos, outras pessoas, ele acredita em Deus. Jesus veio para nos ensinar, para que nós pudéssemos compreender, para nos levarmos a Deus, pelo caminho do Evangelho, pelo caminho do bem. Isso não quer dizer que o outro que está seguindo outro tipo de credo ou tendo outro comportamento que seja para o bem, não vai chegar também a Deus. Claro que vai. Ele vai através do esforço dele, porque lá no meio do caminho ele vai passar a compreender a mensagem de Jesus. E aí ele vai encontrar realmente, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém irá ao Pai senão por mim, através dos conhecimentos que ele nos trouxe. Então, cada um está num lugar. Então, não vamos querer obrigar as pessoas a entender o que é que nós estamos fazendo e fazer o que estamos fazendo. Mas ele diz, não tiranize, não faça nada de mal contra ninguém, porque, afinal de contas, você é um cristão que está acolhendo ou você é um cristão que se diz cristão e está maltratando? O objetivo do cristão é acolher, é trazer a palavra boa, é trazer a compreensão, de acordo com aquilo que a pessoa pode entender e compreender. Então, vamos nos esforçar na nossa família para que a gente possa levar a mensagem a eles, que eles possam se sentir bem, se sentir acolhidos e seguir o caminho que eles acharem melhor. Porque cada um de nós estamos num ponto de evolução e nós precisamos ter atenção para isso. Porque não adianta de nada a pessoa chegar e querer impor coisas aos outros. Como ele diz ali, na esfera particular, não raro, surgem amigos severos e fervorosos que reclamam desesperadamente a sintonia dos afeiçoados com os princípios religiosos que abraçaram. Não, não fique nessa situação. Seja aquele que sabe acolher. É um cristão que entendeu o cristianismo. Trabalhar para Jesus é acolher as pessoas como elas são. A palavra é dada, sim. Na doutrina espírita, a gente convida até uma pessoa para ir. Mas não vamos fazer força que ele vai. Ele vai se ele tiver vontade de ir à casa espírita. Se ele tiver vontade de conhecer, se ele tiver vontade de permanecer, se ele tiver vontade de ouvir, se aquelas falas para ele diz alguma coisa, ele vai, ele próprio vai, não precisa você ficar chamando sempre. Você faz um convite a uma pessoa, às vezes por um motivo qualquer, convida para ir na casa espírita, mas você não fica toda hora chamando, não. Você chama uma vez, ele foi lá, conheceu, gostou, gostou, quer ficar? Fica, não quer ficar? Não fica. Foi uma coisa que ele foi lá para conhecer. Porque há muitas pessoas
que falam mal da doutrina espírita, que falam mal do pensamento do espírita, mas eles não sabem o que é doutrina espírita. Eles não conhecem. Eles só falam mal porque eles acham que tem que falar, mas eles não conhecem. Porque se eles conhecessem, eles vão dizer que a doutrina espírita não é a doutrina cristã, quando a doutrina espírita é realmente uma doutrina cristã. É uma doutrina do acolhimento, é uma doutrina do evangelho, é uma doutrina do amor. Então, quando você conhece, você não tem isso. Você pode até não concordar e nem querer fazer parte, porque às vezes não é fácil ser espírita. Você precisa se esforçar para cumprir as suas tarefas e para estar realmente de acordo com o Evangelho do Senhor. Aí está lutando para estar. Nós estamos nos esforçando. Ninguém aqui na Terra é perfeito, não tem perfeição na Terra. Todos nós temos muitas dificuldades, mas estamos trabalhando as nossas dificuldades, estamos nos esforçando. Isso não quer dizer que nos faça uma coisa errada aqui, outra ali, outra lá, e que você vai ver e vai chamar atenção. Mas acontece que nós, mesmo errando, estamos nos esforçando para não errar. Então, esse é um esforço que cada um que entra na doutrina espírita, se conscientiza do trabalho, ele faz. Então, Jesus nos traz essas informações para que nós possamos aprender. E aí vieram os apóstolos trazendo, os evangelistas trazendo, e Emmanuel vem nos esclarecendo. Porque às vezes a gente fica também com muitas dúvidas, né? É preciso ler muito, pensar muito, refletir muito, para chegar a se aproximar do que realmente é as falas do Evangelho. Então, ele nos diz, Emmanuel, se estás em serviço do Senhor, considera os imperativos da iluminação, ou seja, do conhecimento, do entendimento, da compreensão, da paciência, procurar fazer o melhor. Porque o mundo precisa de servidores cristãos, daquele que acolhe, e não de tiranos doutrinários. Não porque eu disse assim, porque eu sei isso, não importa. Importa que você trate bem, acolha e fale de acordo com a necessidade e daquele que pode realmente compreender. Então, meus irmãos, nós vamos encerrando, trazendo um texto de Dona Maria Dolores, que ela fala, obreiro de Deus. Obreiros de Deus. Escuta, uma querida, se a força que orienta as construções da vida resolveu entregar-te à comunicação do bem e da cultura pelos caminhos da arte, por mais seja a dor que te renove e apura, nunca te desanime. No alto ministério em que te pões, sê fiel à missão em que te exprimes, criando e recriando gerações. Mesmo de coração amarfanhado, perante o mundo desatento, não desista da luta que te alcança, em amassando o trigo de esperança, o pão do pensamento. Entre a imortalidade e as visões da beleza, contempla o mundo à frente, pensa no plano artístico resplendente, em que se fundamenta a natureza. Onde o verde se alonga, anota nos caminhos, aves lembrando intérpretes de sonho e equipes orquestrais nos troncos e nos ninhos. Quando a tarde aparece sobre os campos e a sombra se desata, fita erva a surgir sobre o adorno de prata, feito na tênue luz dos pirilampos. Vejamos nos jardins, cravos recordam belos arlequins, dançando ao sol e ao vento, enquanto sob o azul do firmamento, quase concretizando músicas divinas, no tecido aromal que se entretece, os lírios são pierrots filosofando em prece,
e as rodas são alegres colombinas. Quando as nuvens no espaço lançam granizos e clamores, em raios de trovões ameaçadores, nos golpes da tormenta, de estrondo a estrondo, estilhaço a estilhaço, e é uma tragédia que se apresenta, sem que as distâncias possam escondê-las. Quando a treva noturna tudo invade, olha o bailado e as luzes das estrelas, com notícias dos céus na imensidade. Assim também, alma querida, compreenda a missão que te engrandece a vida. Educa, eleva, ampara, serve e ama. A arte é divina chama, realeza sem plebeus. E artista que se dão ao trabalho fecundo de aliviar a dor e melhorar o mundo, são obreiros da paz com mensagens de Deus. Então, sejamos aqueles que trabalhamos para o bem, para o amor, para a paz, para a união, para o conforto do nosso lar. Conforto moral, conforto espiritual, conforto material. Mas vamos pensar na nossa vida enquanto espírito que somos, todos nós. E porque somos espíritos que Deus nos criou para que nós pudéssemos alcançar a perfeição, cada dia vamos colocar um pouquinho de perfeição na nossa vida. Trabalhamos devagar, construindo com cuidado, para que possamos ser melhor amanhã, melhor do que hoje, e assim sucessivamente. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos a você que está aqui conosco nesse canal, nessa hora, e pedimos a Jesus, por todos nós que aqui estamos, saúde, força, coragem, disposição, vontade, esperança, cuidado, para que todos nós possamos levar a mensagem do Senhor ao coração de todas as pessoas que nós vamos encontrando na vida. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Que esta semana seja uma semana de muito progresso para todos nós. Que nada nos tire o ânimo e a alegria de viver. Que possamos estar firmes na presença do Senhor, orando e trabalhando, nos esforçando pelo bem e trazendo a esperança no nosso coração. Que tenhamos uma semana de muito progresso, moral, espiritual, material, físico. Que nossa casa tenha muito progresso em paz, em harmonia, em serenidade, em compreensão. Que o nosso evangelho do lar não possa ser esquecido e que as nossas preces diárias também não. Que com toda a correria do dia a dia paramos 2 minutos para orar ao mais alto e pedir por nós, pela nossa casa, pelo nosso país, pelo nosso planeta. Vamos orar. Vamos orar porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. E em nome de Jesus, em nome de Deus, de Maria Santíssima, nós vamos encerrar a nossa oração, o nosso pequeno estudo desta semana, orando a prece a Maria de Nazaré e pedindo a Jesus que na próxima semana possamos estarmos aqui juntos novamente para mais um momento de reflexão. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós que estamos em dificuldades, agora, enquanto necessitarmos e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Que a paz, que o amor de Jesus permaneça conosco, agora e por todo sempre, graças a Deus. Muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada por estar aqui conosco.
nesta hora e que o Senhor abençoe a você e toda a sua família. Em nome de Deus. Que assim seja. Muita paz no coração.